Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos adicionar o Bootstrap e o jQuery na nossa aplicação. Então, a gente tem que baixar o jQuery e o Bootstrap e adicionar nesta pasta static. É onde vão ficar essas duas bibliotecas para que a gente possa utilizar na interface gráfica da nossa aplicação. Então, vamos aqui no Google e primeiro fazer o download do Bootstrap. Então, digite download Bootstrap 5.1 e clique aqui nesse primeiro link. Vem aqui nesse botão e escolhe a versão, que no caso aqui eu vou utilizar a última versão mais estável, né? Não a última versão, mas a estável, a 5.1.3, e vou clicar em Download. Quando eu clicar aqui em Download, vou baixar aqui no Workspace do Eclipse, e agora a gente vai fazer o download do jQuery. Então vem aqui no Google, digite Download jQuery e clique aqui nesse primeiro link. Neste primeiro link aqui da página já é a versão compilada e essa aqui é o jQuery que a gente vai baixar. Eu costumo utilizar sempre a penúltima versão, então eu vou mudar aqui para, ao invés de ser 3.7, para ser 3.6. Dá um Enter, clicar com o botão direito do mouse aqui no meio da página e salvar essa página, que eu vou estar salvando o JavaScript dele. Então vamos aqui no Workspace do Eclipse e vou salvar esses dois arquivos. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dois arquivos e colocar na nossa aplicação, naquela nossa pasta static. Então, vamos aqui em Eclipse, né? Workspace, onde a gente baixou os dois arquivos. Então primeiro vamos descompactar esta pasta aqui do Bootstrap. Vamos extraí-la. Então ela está aqui, verifique se dentro dela tem o JavaScript e o CSS. Vamos dar Ctrl C nessa pasta, ir lá na nossa aplicação e dar Ctrl V aqui em cima da pasta static. Então ela vai ficar dentro da pasta static. Vamos voltar lá novamente, pegar aqui o jQuery, dar Ctrl C e dar Ctrl V aqui também na pasta static. Eu sempre costumo colocar os arquivos dentro de pasta, né? Então vamos criar uma pasta aqui. Vou clicar em Rename só para copiar o nome dele. E vamos criar uma pasta aqui dentro do Static. Clique com o botão direito, New Folder. E aqui vamos colocar jQuery 3.6.0 Tist, que vai ser o nome da pasta. Vamos clicar em Finish agora. E vamos arrastar esse arquivo aqui para dentro da pasta que a gente acabou de criar. Então é só clicar em cima dele e arrastar. Pronto. Já estamos com o jQuery e o Bootstrap aqui na nossa aplicação. Agora vamos criar uma página na nossa aplicação para que a gente já possa utilizar o jQuery e o Bootstrap nessa nossa página. Então, onde nós criamos as páginas aqui na aplicação? Nós criamos a página aqui nesta pasta Templates. Então, é aqui que a gente vai criar a nossa página. Então, clique com o botão direito do mouse em cima de Templates, New HTML File. Se você não encontrar ele aqui, vem em Other, escreve HTML. Seleciona HTML File e vamos dar o nome para a nossa página aqui. Vamos colocar lista estudantes. .html. Clique em Finish e a gente já tem a nossa página HTML aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar o Bootstrap e o jQuery nessa nossa página. Então, eu vou apagar aqui e já adicionar o código para a gente não perder tempo e a gente vai discutir somente a inserção desses dois arquivos. Eu já digitei o código aqui da nossa página para a gente não perder tempo. Então, aqui é uma página HTML comum. Eu não tenho nada dentro dessa página ainda. Pode ver que o body não tem nada dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, a primeira coisa, informando que eu vou utilizar o TimeLeaf aqui na nossa página. Quem que é esse TimeLeaf? É o motor de renderização que vai servir para a gente inserir alguns códigos aqui que vai renderizar a página para a gente, principalmente alguns scriptlets para a gente acessar dados de algum objeto Java que a gente vai mandar nessa página. E também a gente vai utilizar o TimeLeaf aqui para que a gente possa ter acesso a esses arquivos aqui na nossa página. Então, logo aqui embaixo, ó, quando eu estou colocando esse link aqui, eu estou fazendo o seguinte, ó, utilizando o TimeLeaf com
essa propriedade aqui href dele, eu estou acessando esta pasta do Bootstrap. Então, eu tenho que usar esta minha arroba, abrir com uma chave, fechar com uma chave aqui, e aqui colocar o caminho que eu quero acessar do arquivo que está dentro da pasta static. Então, automaticamente, utilizando o TimeLeaf, ele já vai buscar este arquivo dentro dessa pasta static aqui, que é onde aqui ficam os arquivos estáticos da nossa aplicação. Então, quando você está utilizando JavaScript ou CSS ou imagem estático, você coloca nessa pasta aqui. Então, aqui eu estou colocando o caminho, observe, ó, Bootstrap, tracinho 513, Bootstrap, tracinho 513, tracinho dist. Então, estou acessando a pasta CSS e dentro dessa pasta CSS eu tenho o arquivo Bootstrap min CSS, que ele vai estar aqui, neste ponto aqui. Então, já acessamos esse arquivo. O que mais nós estamos utilizando? Como nessa página, um pouco mais para frente, eu vou utilizar algumas fontes, né? Fazer alguns botãozinhos bonitos do Bootstrap. Então, eu já importei aqui essas fontes que eu vou utilizar. Neste ponto aqui, eu estou importando o jQuery. Então, observe, ó, mesma situação. Eu estou usando a tag script do HTML e aqui também estou utilizando o TimeLeaf que eu importei aqui em cima. Então, o TimeLeaf que eu estou utilizando com a propriedade src, eu estou apontando para a pasta ó, jQuery, tracinho 360dist, e dentro dessa pasta aqui tem um arquivo que nós baixamos, ó, jQuery 360min.js. O mesmo eu estou fazendo aqui com o Bootstrap, o JavaScript do Bootstrap, só que ele está dentro dessa pasta aqui, ó. Então, vamos encontrar ele aqui, ele está nesse ponto. Ó. Então, aqui eu já importei esses JavaScript CSS para a nossa página. Agora, basta apenas a gente utilizar ele aqui no nosso HTML. Então, vamos criar aqui pelo menos um botão para que a gente possa verificar se a gente está importando corretamente o Bootstrap aqui na nossa página. Eu já digitei o código aqui para a gente, como de costume, não perder tempo. Observe que eu estou utilizando as classes já do Bootstrap. Estou criando um container aqui, já criando uma linha dentro desse container, utilizando a classe row. Aqui eu coloquei um style só para ele não ficar colado em cima da página, o botão que eu criei aqui dentro. Essa call também é uma classe do Bootstrap. E aqui eu estou utilizando um botão. Como a gente vai cadastrar um estudante um pouco mais para frente, eu já coloquei um botão aqui e a classe que eu estou utilizando é a BTN Primar, que vai ficar aquele botãozinho azulzinho na nossa página. Só que para eu mostrar essa página aqui, que eu estou criando, eu já tenho que criar um controlador aqui nesta minha aplicação, que é uma classe Java que vai encaminhar o fluxo da aplicação para essa página aqui. Então, vamos criar esse nosso controlador. Então, como de costume, né, nunca esquecer, nós temos que criar todos os nossos artefatos, as nossas classes Java a partir do pacote principal da nossa aplicação. O pacote principal é onde está a classe principal. Então, clique com o botão direito aqui nele, New, e vamos criar uma classe. Essa classe ela vai ficar dentro do pacote controle e o nome dessa classe vai se chamar estudante controle. Vamos clicar em Finish. Vamos clicar aqui em cima da aplicação, né, do pacote da pasta da aplicação, da F5 para ela se acertar aqui os pacotes. Então, esse aqui é o nosso controlador. O que é um controlador? O controlador é quem vai receber a requisição dessa página HTML aqui. Então, quem que vai ser uma possível requisição aqui? Quando a gente clicar nesse link para cadastrar um novo usuário. Um novo estudante. Quando a gente clicar nesse link, vai ser enviada uma requisição GET, e essa requisição GET vai chegar nessa classe controladora aqui. Essa classe controladora vai tratar essa requisição e devolver para a nossa camada de visão, que é o nosso HTML. Para que essa classe seja uma classe controladora, a gente tem que anotar ela como um controller. Então, a gente vem aqui e anota ela como um controller. E também nós temos que fazer o quê? Criar métodos aqui que vai atender a requisição que vai chegar aqui dessas páginas HTML. Então, vamos criar um método aqui
que vai ser um método que vai ser uma espécie de raiz da nossa aplicação. Se eu vir aqui e digitar localhost 8080, é esse método que a gente vai criar agora que vai atender esta requisição. Então vamos criar esse método aqui. Então, para a gente não perder tempo, eu já criei o nosso método. Então observe o seguinte, eu estou utilizando uma notação aqui em cima desse método, que é uma notação que vai ser capaz de receber, né, fazer um mapeamento aqui para uma requisição via GET. Então, se eu vir aqui no meu browser e digitar o link aqui e dar Enter, é uma requisição GET. Se eu clicar num link qualquer, também é uma requisição GET. Então, o fato desta requisição, né, essa anotação aqui está apenas com barra, ela vai tratar o localhost 8080, que é onde a nossa aplicação vai estar atendendo, é onde o Tomcat da nossa aplicação vai estar atendendo. Então, quando eu digito aqui localhost 8080, eu estou informando a raiz da minha aplicação. Então, quando eu estou colocando localhost 8080, aqui no controlador eu tenho que tratar ele dessa forma. Então, quando eu digitar lá no meu browser localhost 8080, vai ser encaminhado para esse controlador aqui a requisição, e como a gente tem somente esse método aqui, ele vai verificar que esse método está anotado com a barra, ou seja, a raiz da aplicação, e o fluxo da aplicação vai entrar dentro deste método aqui. Eu estou chamando esse método como listar estudantes, porque um pouco mais para frente esse método vai retornar a lista de estudante na página principal. E o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou retornando quem? A página HTML que eu criei. O nome da nossa página não chama lista estudantes.html? Então, eu estou retornando a lista, tracinho estudantes, sem o HTML. O Spring Boot vai entender que ele tem que procurar uma página com este nome aqui dentro do templates e vai encontrar essa página e retornar para mim. Então, vamos testar para ver se está funcionando a nossa aplicação. Como que a gente roda a nossa aplicação aqui, uma aplicação Spring Boot? Nós temos que vir aqui nesta nessa classe principal, que é a classe que tem o método main. Vamos clicar com o botão direito sobre ela e rodar como uma aplicação Java, Java Application. Vamos observar aqui embaixo, ó, no console, que ela vai começar a rodar. Então, ela já está fazendo toda a nossa, já está rodando aqui a aplicação. E uma coisa interessante aqui que nós fizemos em aulas anteriores, só que nós não tivemos a oportunidade de ver, porque a gente não tinha rodado a aplicação ainda. Observe o seguinte, ó. Hibernate Create Table Estudante. Observe que ele está criando uma tabela no banco de dados que nós vamos utilizar um pouco mais para frente essa tabela. Mas por que ele está criando essa tabela no banco de dados já no Postgre? Ele está criando porque aqui no modelo, no estudante, eu anotei essa classe como entidade. Então, o que o framework vai fazer? Ele vai verificar aqui nos meus pacotes se existe algumas classes anotadas com entidade. Se essa classe está anotada com entidade, ele vai no banco de dados e verifica, essa classe já existe uma tabela para ela? Não, se não tiver, então cria. Então ele vai criar uma tabela, ele vai criar a tabela com o nome da classe, né, que no caso aqui é estudante, ele vai criar a chave primária para essa tabela, então ele vai criar aqui o ID, e ele vai pegar os nomes dos atributos desta tabela, observe que eu tenho idade, e eu anotei que essa idade tem que ser maior que 18, então ele já vai colocar essa restrição. E eu também tenho aqui o nome. Então ele já vai criar também aqui o nome para mim lá na tabela. Então já está criada a nossa tabela. E observe, primary key, ID. Por quê? Porque eu anotei esta propriedade aqui, esse atributo como ID. Então depois a gente discute com um pouco mais de detalhes essa criação dessa tabela e a inserção de dados quando a gente for trabalhar mesmo com a inserção de dados no banco de dados. Aqui eu estou mostrando só porque já apareceu isso aqui para que você saiba o que está acontecendo na nossa aplicação. O objetivo da aula hoje é apenas a gente colocar o Bootstrap aqui na nossa aplicação, na nossa página. Então vamos lá. Vamos digitar aqui localhost 8080 e dar Enter.
Observe o que apareceu. Ó. Apareceu aquele botão de novo estudante que a gente criou. E esse botão está azulzinho, significa o quê? Que o Bootstrap, né, foi identificado aqui na nossa aplicação. Tá? Então, deu certo a inserção do Bootstrap. Por quê? Porque eu estou utilizando, ó, estou criando esse botãozinho aqui, que é um link, né? E estou aplicando este CSS. Então, por exemplo, se esse botão, se a gente quiser que ele fique vermelho, vamos colocar aqui para ele ficar vermelho. Vamos dar F5 lá e ele já ficou vermelho. Então, quer dizer que está funcionando o Bootstrap aqui na nossa aplicação. Agora, uma coisa que eu vou voltar a explicar aqui novamente. Quando eu digitei localhost 8080, o framework vai entender que eu estou enviando para a raiz da minha aplicação. Ou seja, eu estou enviando para aquela barra. Então, eu tenho que ter algum método aqui no meu controlador, aqui na minha classe controller, que está anotada com controller, que receba uma requisição get, porque quando eu digito aqui e dou enter, estou mandando uma requisição get para o servidor, e que atenda a raiz da aplicação, ou seja, a porta 8080. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele entra neste método e retorna quem? Esta minha página, lista de estudantes, que é esta página que que a gente criou aqui. Aí nessa página, o que eu faço? Eu apenas estou criando um botão para apresentar para o usuário, que é esse botão que agora está azulzinho que a gente criou aqui. Então, nesta aula de hoje, só foi a inserção do Bootstrap e essa criação desse controle do primeiro método controlador, mas depois a gente entra em mais detalhes em relação à nossa classe controladora. Então, até a próxima aula.